H3. Confrontar interpretações científicas com as do senso comum. A habilidade H3, confrontar interpretações científicas com as do senso comum, envolve a capacidade de comparar e contrastar as explicações científicas com as interpretações do senso comum sobre fenômenos naturais e eventos do mundo real. Ela é aplicável em várias áreas e tópicos, permitindo que as pessoas avaliem criticamente as informações e aprimorem sua compreensão da ciência. Aqui estão algumas áreas e tópicos nos quais essa habilidade pode ser aplicada e cobrada. Ciências naturais. Interpretação de fenômenos naturais, como terremotos, eclipses ou mudanças climáticas, confrontando explicações científicas com crenças populares. Saúde e medicina. Comparação de tratamentos médicos baseados em evidências científicas com práticas tradicionais ou alternativas. Astronomia. Avaliação de teorias astronômicas, como a formação de estrelas e planetas, em contraste com mitos e histórias populares sobre o cosmos. Biologia. Confronto entre a teoria da evolução e interpretações do senso comum sobre a origem das espécies. Meio ambiente. Análise das causas das mudanças climáticas e suas conexões com o senso comum e crenças populares sobre o clima. Tecnologia. Comparação entre explicações científicas de tecnologias avançadas, como inteligência artificial, com concepções populares sobre essas tecnologias. Energias renováveis. Avaliação das explicações científicas sobre fontes de energia limpa, como energia solar e eólica, em relação às noções populares sobre energia. Ciências sociais. Análise das interpretações científicas dos comportamentos humanos e sociais em comparação com crenças tradicionais ou culturais. Educação e psicologia. Confronto de teorias de aprendizado e desenvolvimento psicológico com abordagens pedagógicas tradicionais. Alimentação e nutrição. Comparação entre recomendações científicas sobre dieta e saúde com práticas alimentares comuns. Claro, vou fornecer uma aula completa sobre a habilidade H3, confrontar interpretações científicas com as do senso comum. Esta habilidade é fundamental para o pensamento crítico e a compreensão sólida da ciência, ajudando a distinguir entre explicações científicas bem embasadas e interpretações do senso comum que podem ser imprecisas ou baseadas em mitos. Ao final desta aula, você deve se sentir mais confiante em sua capacidade de avaliar as informações científicas e aplicar esse conhecimento em várias áreas da vida. Aula: confrontar interpretações científicas com as do senso comum. Introdução. A habilidade H3 envolve a comparação entre explicações científicas e interpretações do senso comum sobre fenômenos naturais e eventos do mundo real. É crucial para promover a compreensão precisa da ciência e evitar a perpetuação de equívocos e mitos. Parte 1. Compreendendo o senso comum e a ciência. 1. Senso comum. O senso comum refere-se às crenças e noções populares que são amplamente aceitas, mas nem sempre baseadas em evidências científicas. Pode ser influenciado por tradições, cultura e experiências pessoais. 2. Ciência. A ciência é uma abordagem sistemática para compreender o mundo natural por meio da observação, experimentação e análise crítica. Baseia-se em evidências e métodos rigorosos. Parte 2. Importância da habilidade H3. 3. Desafio ao senso comum. Muitas vezes, o senso comum pode ser impreciso ou baseado em mitos. A habilidade H3 permite confrontar essas interpretações com as explicações científicas. 4. Tomada de decisões informadas. A capacidade de distinguir entre crenças populares e conhecimento científico ajuda a tomar decisões informadas sobre saúde, meio ambiente, tecnologia, e muito mais. Parte 3. Exemplos de aplicação. 5. Saúde e medicina. Analisar tratamentos alternativos e práticas de cura em contraste com a medicina baseada em evidências. 6. Meio ambiente. Avaliar as explicações científicas das mudanças climáticas em oposição a interpretações do senso comum sobre o clima. 7. Ciência na mídia. Discutir como as informações científicas são comunicadas na mídia e a importância de distinguir entre manchetes sensacionalistas e a pesquisa real. Parte 4. Práticas recomendadas. 8. Verificação de fontes. Sempre verifique as fontes de informações científicas e confirme sua credibilidade. 9. Pensamento crítico.
Desenvolva o pensamento crítico questionando as informações e considerando as evidências. 10. Educação contínua. Aprenda constantemente e mantenha-se atualizado sobre avanços científicos. Conclusão. A habilidade H3 é essencial para discernir entre explicações científicas e interpretações do senso comum, permitindo uma compreensão mais precisa do mundo que nos rodeia. Ao aplicar essa habilidade em várias áreas da vida, você se torna mais capacitado para tomar decisões informadas e contribuir para a disseminação do conhecimento científico. Esta aula fornece uma compreensão abrangente da habilidade H3 e demonstra sua importância na promoção de uma sociedade informada e cientificamente literata. Lembre-se de aplicar esses princípios em sua vida diária para tomar decisões bem fundamentadas e contribuir para um entendimento mais preciso da ciência e do mundo natural. Ponto 1. Senso comum. História. João, um estudante universitário, acredita que beber uma sopa de galinha quando está resfriado é a melhor cura, porque é o que sua avó sempre fazia. Ele acredita que o caldo de galinha pode curar seu resfriado rapidamente. Explicação: o senso comum muitas vezes é baseado em tradições familiares e crenças populares. No entanto, confrontar essa interpretação com o conhecimento científico pode ajudar João a entender que o caldo de galinha é reconfortante, mas não necessariamente uma cura rápida para um resfriado. A ciência pode oferecer informações sobre os melhores tratamentos médicos baseados em evidências. Ponto 2. Ciência. História. Maria está se preparando para uma viagem de acampamento e deseja evitar ser picada por mosquitos. Ela aprende sobre a importância da proteção contra mosquitos e opta por usar repelente de insetos, com base na pesquisa científica sobre sua eficácia. Explicação: a ciência fornece informações sobre como os repelentes de insetos funcionam e sua eficácia na prevenção de picadas de mosquito. Maria pode tomar decisões informadas para proteger sua saúde durante a viagem com base em evidências científicas. Ponto 3. Desafio ao senso comum. História. Pedro ouviu de amigos que tomar suco de cranberry é eficaz para prevenir infecções do trato urinário, em Itu. No entanto, ele decide confrontar essa interpretação do senso comum com a pesquisa científica. Ele descobre que, embora o suco de cranberry possa ser benéfico, não é uma cura garantida para ITUS. Explicação: desafiar o senso comum com informações científicas pode levar a escolhas mais informadas e ajudar a evitar tratamentos ineficazes ou mitos de saúde. Ponto 4. Tomada de decisões informadas. História. Sofia está pensando em aderir a uma dieta da moda que promete resultados rápidos de perda de peso. No entanto, ela decide confrontar essa interpretação do senso comum com a ciência da nutrição. Ela aprende que dietas radicais muitas vezes não são sustentáveis e podem causar danos à saúde a longo prazo. Explicação: tomar decisões informadas com base em informações científicas pode ajudar a evitar práticas de saúde prejudiciais e a escolher abordagens mais seguras e sustentáveis para alcançar objetivos de bem-estar. Ponto 5. Aplicação na mídia. História. Carlos viu um artigo na mídia que afirma que um novo superalimento é a chave para uma vida saudável. Em vez de aceitar essa afirmação do senso comum, ele pesquisa a ciência por trás do superalimento e descobre que as alegações são exageradas. Explicação: a habilidade de confrontar interpretações do senso comum com informações científicas é valiosa ao avaliar notícias e informações na mídia. Isso ajuda a evitar a disseminação de informações enganosas e a tomar decisões mais embasadas. Essas histórias ilustram como a habilidade H3 pode ser aplicada para confrontar interpretações populares com conhecimento científico, levando a escolhas mais informadas e evitando equívocos comuns em situações do dia a dia. É essencial para a tomada de decisões embasadas e uma compreensão precisa do mundo que nos cerca. Questão 3, em 2018. Pergunta: a interpretação do senso comum frequentemente atribui a todos os morcegos a capacidade de sugar sangue, enquanto, na realidade, apenas algumas espécies o fazem. Como essa interpretação popular pode levar a equívocos sobre a biodiversidade dos morcegos? Resposta: essa interpretação popular demonstra como o senso comum pode levar a equívocos sobre a biodiversidade dos morcegos. Muitas espécies de morcegos têm dietas variadas, incluindo insetos e frutas, e apenas algumas espécies se alimentam de sangue. Confrontar interpretações do senso comum com a ciência ajuda a promover uma compreensão mais precisa da diversidade dos comportamentos das espécies de morcegos. Questão 4, em 2017.
Pergunta: a astrologia é uma prática que busca prever o futuro com base na posição das estrelas e planetas. Como a aplicação da habilidade H3 pode ajudar as pessoas a avaliar a astrologia em relação à ciência astronômica? Resposta: a habilidade H3 é fundamental ao confrontar a astrologia com a ciência astronômica. A astrologia é uma interpretação popular que afirma que as posições celestes influenciam a personalidade e o destino das pessoas. No entanto, a ciência astronômica demonstra que essas afirmações carecem de base científica. Ao aplicar essa habilidade, as pessoas podem entender que a astrologia não é respaldada por evidências científicas sólidas e, assim, tomar decisões mais informadas sobre seu uso. Questão 5, Enem 2016. Pergunta: em algumas comunidades, a prática de queimar folhas de eucalipto é usada para afastar mosquitos. Como a aplicação da habilidade H3 pode ajudar a avaliar essa prática em relação à saúde e ao meio ambiente? Resposta: a habilidade H3 é relevante ao confrontar essa prática com o conhecimento científico. Embora o senso comum possa sugerir que a queima de folhas de eucalipto afasta mosquitos, a ciência revela implicações para a saúde e o meio ambiente. A fumaça resultante da queima pode ser prejudicial à saúde respiratória, e a destruição das árvores de eucalipto pode ter impactos negativos no ecossistema. Confrontar interpretações do senso comum com a ciência ajuda a tomar decisões mais informadas sobre abordagens para afastar mosquitos. Questão 6, Enem 2015. Pergunta: em algumas comunidades costeiras, a crença popular é que a captura de tartarugas marinhas é inofensiva para as populações dessas espécies. Como a habilidade H3 pode ser aplicada para confrontar essa interpretação com a conservação marinha? Resposta: a habilidade H3 é relevante ao confrontar a crença popular com a conservação marinha. A captura de tartarugas marinhas pode representar uma ameaça significativa para essas espécies em risco de extinção. Confrontar interpretações do senso comum com o conhecimento científico sobre a conservação marinha ajuda a sensibilizar as comunidades sobre a importância de proteger essas espécies e tomar medidas para sua preservação. Questão 7, Enem 2014. Pergunta: a ideia popular de que os morcegos são animais perigosos e transmitem doenças é amplamente difundida em muitas comunidades. Como a aplicação da habilidade H3 pode ajudar a desmistificar essas crenças em relação à biologia dos morcegos? Resposta: a habilidade H3 desempenha um papel fundamental ao confrontar interpretações populares sobre morcegos com o conhecimento científico. Embora a ideia de que morcegos são perigosos e transmitem doenças seja comum, a ciência revela que a maioria das espécies de morcegos não é perigosa e desempenha papéis vitais nos ecossistemas. Confrontar interpretações do senso comum com a biologia dos morcegos ajuda a desmistificar crenças infundadas e a promover uma coexistência mais informada com esses animais. Questão 8, Enem 2013. Pergunta: muitas pessoas acreditam que a ressaca, efeitos colaterais desagradáveis após consumir álcool, pode ser curada por métodos populares, como beber café forte ou comer alimentos gordurosos. Como a aplicação da habilidade H3 pode ajudar a avaliar essas crenças em relação à fisiologia humana? Resposta: a habilidade H3 é essencial ao confrontar essas crenças populares com o conhecimento científico. Embora muitas pessoas acreditem em métodos populares para aliviar a ressaca, a fisiologia humana mostra que esses métodos não eliminam os efeitos do álcool no organismo. Confrontar interpretações do senso comum com a fisiologia ajuda a promover uma compreensão precisa dos efeitos do álcool no corpo e a evitar práticas ineficazes. Questão 9, Enem 2012. Pergunta: em algumas culturas, a prática de medicina tradicional é amplamente aceita, incluindo o uso de ervas e rituais para tratar doenças. Como a aplicação da habilidade H3 pode ajudar a avaliar essa prática em relação à medicina baseada em evidências? Resposta: a habilidade H3 desempenha um papel fundamental ao confrontar a medicina tradicional com a medicina baseada em evidências. Embora as práticas tradicionais sejam respeitadas em muitas culturas, confrontar essas interpretações com o conhecimento científico e a medicina baseada em evidências ajuda a garantir tratamentos seguros e eficazes para doenças. Isso permite a coexistência de abordagens tradicionais e modernas na saúde. Questão 11, Enem 2010. Pergunta: em algumas culturas, o uso de amuletos ou rituais é comum para proteger contra doenças. Como a habilidade H3 pode ser aplicada para avaliar essas práticas em relação à medicina e epidemiologia?
Resposta: a habilidade H3 desempenha um papel fundamental ao confrontar essas práticas culturais com o conhecimento científico. Embora os amuletos e rituais possam fornecer conforto emocional, a medicina e a epidemiologia mostram que a prevenção de doenças envolve medidas baseadas em evidências, como vacinação e higiene. Confrontar interpretações do senso comum com a medicina e a epidemiologia ajuda a promover abordagens eficazes para a prevenção de doenças. Questão 12, Enem 2009. Pergunta: em algumas comunidades costeiras, a pesca excessiva é uma prática comum que muitas vezes resulta na redução das populações de peixes. Como a aplicação da habilidade H3 pode ajudar a avaliar essa prática em relação à ecologia e à conservação marinha? Resposta: a habilidade H3 é relevante ao confrontar a pesca excessiva com o conhecimento científico em ecologia e conservação marinha. Embora seja uma prática comum, a ecologia mostra que a pesca excessiva pode ter impactos negativos nas populações de peixes e nos ecossistemas marinhos. Confrontar interpretações do senso comum com a ecologia e a conservação marinha ajuda a promover a sustentabilidade da pesca e a preservação dos recursos marinhos. Essas questões adicionais do Enem demonstram como a habilidade H3 é aplicada em uma variedade de contextos, confrontando interpretações populares com o conhecimento científico em áreas como farmacologia, medicina tradicional, ecologia e muito mais. Isso destaca a importância de confrontar o senso comum com o conhecimento científico para uma compreensão precisa e a tomada de decisões informadas. A habilidade H3, confrontar interpretações científicas com as do senso comum, envolve a comparação crítica entre explicações populares baseadas no senso comum e conhecimento científico embasado em evidências. Isso é essencial para distinguir crenças populares e tradições de interpretações respaldadas pela ciência. Tomar decisões informadas em diversas áreas, como saúde, meio ambiente, tecnologia e muito mais, com base em conhecimento científico sólido. Evitar a perpetuação de equívocos e mitos comuns que podem ser prejudiciais à compreensão precisa do mundo natural e à tomada de decisões embasadas. Essa habilidade é fundamental para o pensamento crítico e a promoção de uma sociedade cientificamente informada, permitindo que as pessoas avaliem informações de maneira mais precisa, evitem práticas ineficazes e contribuam para a disseminação do conhecimento científico. Ela pode ser aplicada em uma variedade de contextos, incluindo biologia, medicina, ecologia, astronomia, farmacologia e muitos outros, promovendo uma compreensão mais sólida e embasada do mundo que nos rodeia.